Bom dia, hoje é dia 9 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente, começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontram no versículo de Jeremias 33, 31. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco nesta manhã, Senhor. Amém. Vamos lá para o nosso devocional. Mas antes vamos ler o livro do profeta Jeremias, autor e período da escrita. O começo do livro de Jeremias diz o seguinte: palavra de Jeremias, filho de Iquias, e no capítulo 56, versículo 64, lemos: até aqui são as palavras de Jeremias, contradizendo essas simples palavras do profeta na introdução e no fim do livro, apesar do fato de que não há outro profeta no Antigo Testamento sobre o qual temos tantos detalhes sobre a vida pessoal e serviço. Críticos modernos do livro de Jeremias afirmam que suas profecias não se originaram do profeta em sua maioria. Entretanto, não há sequer uma razão sensata para essa argumentação duvidosa. Nos registros de Jeremias, vemos que ele nasceu durante o reinado do rei Manassés, 696 a 646 a.C. Sua origem é a família sacerdotal de Arão. Sua cidade natal era Anote, na terra de Benjamim, que não ficava distante de Jerusalém. Em sua juventude foi chamado por Jeová para ser profeta. Isso ocorreu no 13º ano do rei Josias, que foi em 627 a.C. Josias reinou de 640 a 609 a.C. Jeremias serviu como profeta durante mais de 40 anos, até depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor no ano de 586 a.C. Em obediência à ordem dada por Jeová, Jeremias permanece solteiro. Para começar, Jeremias viveu em Anote, mas logo o ódio do profeta... Peraí. Pronto. Cadê? Mas logo o ódio de seus habitantes se levou contra ele. As profecias do capítulo 1, versículo 2 em diante, e capítulo 3, versículo 6 em diante, foram proferidas durante o tempo do rei Josias. Após a morte de Josias, Jeremias lamentou por ele. 2 Crônicas 35, 25, compare com Jeremias 22, 6. Ele profetizou contra Salum, ou Jeocás, filho de Josias, rei de Judá. No capítulo 22, versículo 11. Durante o reinado que se seguiu de Joaquim, 609 a 598 a.C., Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém, e por isso que os sacerdotes queriam matá-lo. No 4º ano de Joaquim, Jeremias profetizou em meio aos outros os 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia. Durante este tempo, os babilônicos sobre Nabucodonosor derrotaram o Império Egípcio na Batalha de Carquemis, 606 a.C. Depois disso, Jerusalém foi saqueada e uma parte dos habitantes foi transferida para a Babilônia, que foi a primeira deportação para a Babilônia em 605 a.C. Jeremias agora havia recebido de Deus a tarefa de escrever todas as suas profecias até então em um livro. Ele o fez com a ajuda de seu sacerdote, Baruque. Quando Baruque leu essas palavras no templo, o rei Jeoiaquim, furioso, cortou o rolo e o queimou. Então Deus mandou Jeremias escrever tudo de novo, e Jeremias acrescentou muitas palavras semelhantes. O próximo rei, Joaquim, ou Jeconias,
reinou apenas por 3 meses e foi levado para a Babilônia em 597 a.C. Seu sucessor foi Zedequias, o terceiro filho de Josias. Jeremias deu a Zedequias o conselho de não confiar no Egito enquanto se opunha à Babilônia. Quando Jeremias pretendia ir para a terra de Benjamim, foi capturado e lançado na masmorra. Quando os babilônios finalmente tomaram Jerusalém, Jeremias foi liberto da prisão, dando-lhe a escolha de ir para a Babilônia ou permanecer na terra, pois o rei Nabucodonosor tinha dado ordens a respeito dele. Quando Gedalias, que foi nomeado governador por ordem do rei, foi assassinado, os judeus fugiram por medo da vingança dos babilônicos contra o Egito, embora Jeremias o tivesse advertido para não temer, e Jeremias e Baruque foram forçados a apanhá-los. Então Jeremias continuou seu serviço profético na cidade de Tafenes, que também é onde é apedrejado até a morte. Segundo a tradição, 5 anos após a destruição de Jerusalém, a Bíblia não menciona a morte desse grande profeta que viveu e serviu nos últimos 40 anos no reino de Judá. Propósito do livro: Jeremias, segundo os 4 chamados de maiores, é justamente conhecido como o profeta chorão. Nenhum outro profeta enfrentou tanta oposição e ódio, embora tenha sido muito afligido por seus compatriotas durante sua vida. Jeremias foi muito honrado após a sua morte, e apesar de Jeremias ser constantemente atacar a injustiça e a apostasia dos judeus em relação ao Deus vivo, amou seu povo até o fim. O conteúdo principal e objetivo da mensagem de Jeremias são constantes apelos à consciência dos habitantes de Judá para que retornem para o Senhor. As mensagens nos incitam a reconhecer sua baixa condição moral e voltar para Deus, arrependido de sua apostasia de Jeová e sua idolatria. Com isso, Jeremias carrega o juízo ameaçador da destruição de Jerusalém diante de seus olhos, mas Jeremias também fala sobre a misericórdia de Deus para o seu povo. O cativeiro da Babilônia duraria apenas 70 anos. Depois desse tempo, o povo retornaria à sua terra. Finalmente, Jeremias tem uma mensagem de consolo, que ainda permanece por se cumprir, pois ainda não foi cumprida após os 70 anos de cativeiro. Após o tempo da aflição de Jacó, Jeová fará um novo pacto com o seu povo. E o glorioso tempo do reinado milenar da paz sobre o governo do Messias amanhecerá. Essa esperança de bênçãos e poder, frutos vindos do Espírito de Deus, fortaleceu e encorajou Jeremias durante o triste período de seu serviço que foi rejeitado por seus contemporâneos judeus. Peculiaridades. O cativeiro de 70 anos de Judá na Babilônia. Em duas referências, Jeremias menciona a iminente destruição de Jerusalém e a deportação do povo para o cativeiro na Babilônia. O cativeiro deveria terminar após 70 anos com o retorno dos remanescentes. O castigo ameaçador de Deus teve seu cumprimento durante o reinado de Nabucodonosor. Durante o reinado de Jeoiaquim, Nabucodonosor, em 606 a.C., pela primeira vez, marchou para Jerusalém e trouxe vários judeus para a Babilônia, entre os quais estava Daniel. Durante o curto reinado de Jeoiaquim, um segundo ataque ocorreu em 597 a.C., durante o qual 1.000 pessoas foram levadas cativas para a Babilônia sob o reinado de Zedequias. Por fim, Jerusalém e o templo foram destruídos em 586 a.C. e o restante das pessoas foram levadas para a Babilônia. A profecia de Jeremias foi então cumprida. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e nomeou Dário o Medo como corregente. No segundo ano de Dário, que de acordo com a contagem persa foi o primeiro ano, Daniel compreendeu pelos 70 anos da dissolução de Jerusalém, das quais a palavra de Jeová veio a Jeremias, o profeta, que havia chegado ao fim. Esta é a propósito uma evidência clara do reconhecimento de Deus, da inspiração divina no Antigo Testamento antes de todo o cânon ser completado. Quando Daniel estava confessando o pecado dele em oração, mais profecias através do anjo Gabriel referente a 70 semanas em um ano cada. Em semanas durariam a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias e até o tempo do fim. Os autores de 2 Crônicas e de Esdras
também se referem à profecia de Jeremias sobre a devolução de Jerusalém por 70 anos. Baseado no Edito de Ciro, do rei Ciro, cerca de 42 mil judeus se prepararam para ir a Jerusalém reconstruir o templo por volta de 536 a.C. O profeta Zacarias, que profetizou logo após o retorno dos judeus, também se referiu aos 60 anos da indignação de Jeová sobre Jerusalém e a cidade de Judá. Agora a pergunta é a seguinte: a partir de qual dos três campanhas de Nabucodonosor contra Jerusalém os 70 anos devem ser contados? Alguns pesquisadores pensam que se começamos pela destruição do templo em 586 a.C., concluímos que o número 70 não deve ser totalmente literal, pois apenas 50 anos se passaram até o retorno dos remanescentes em 536. Outros acham que a data final está estabelecida por volta de 516 a.C., quando o templo foi finalmente finalizado para alcançar o número de 70. A maneira mais fácil e mais provável, porém, é considerar a primeira conquista de Jerusalém em 605 a.C., com o ponto de partida e o retorno dos judeus em 536, com ponto final no cálculo dos 70 anos. A ordem do capítulo no livro de Jeremias. O conteúdo de Jeremias não apresenta sempre em ordem cronológica. Supõe geralmente que o conteúdo dos capítulos 1 a 20 pertence à época do reinado de Josias, embora seu nome seja mencionado apenas no capítulo 1 e no capítulo 3. Nenhuma data é mencionada atrelada ao reinado do rei Joacás. Os capítulos 25 a 26, 35 a 36 e 45 a 49 são geralmente alocados no período do reino de Jeoiaquim, apesar de apenas os capítulos 25, 26, 35, 36 e 45 serem datados. Os capítulos 21 a 24, 27 a 34 e 37 a 42 são alocados no reinado do rei Zedequias. As datas mencionadas no capítulo 21, 27, 28, 29, 32, 33, 34 e 35, Jeremias falou as palavras do 47, do versículo 7 ao 8 e do 44 no Egito. O capítulo 52 é um apêndice que corresponde praticamente a palavra por palavra de 2 Reis 24, 18 ao 25 e o versículo 30. Este apêndice foi adicionado por orientação do Espírito Santo, talvez até pelo próprio profeta Jeremias. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, omite vários versículos, capítulo 10, versículo. Em alguns casos, e outras referências. O capítulo 46 ao 51 surgem em ordem alterada após o capítulo 25, versículo 13. Muitos cientistas, no entanto, concordam que os tradutores alexandrinos, treinados no pensamento grego, tentaram amenizar as dificuldades da construção do livro hebraico de Jeremias. O texto masorético hebraico do livro, que foi preservado, portanto, merece claramente a prioridade. Símbolos proféticos. Encontramos muitas ações ou profecias em muitos dos profetas, mas em nenhum outro livro encontramos tantos símbolos como no profeta, no livro de símbolos proféticos, quanto no livro de Jeremias. O quinto de linha, rejeição a Jerusalém, o oleiro e o barro, a paciência de Deus, a garrafa de barro, destruição dos jugos, sujeitação, a aquisição de um campo, fé e esperança, as pedras no forno de tijolos, humilhação, o livro lançado no Eufrates, destruição da Babilônia. E essa é a nossa introdução do livro do profeta Jeremias. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Eu serei o seu Deus. Jeremias 31, 33. Cristão, eis tudo o que você pode precisar. Para ser feliz, você tem que ser algo que satisfaça. Se isso não é suficiente, se você puder derramar essa promessa em seu corpo, porventura não dirá como Davi: meu cálice transborda. Eu tenho mais do que o coração pode desejar. Quando isso acontecer, eu serei o seu Deus. Você não possuirá todas as coisas. O desejo é incansável, com a morte, mas aquele que cumpre tudo em todos pode preenchê-lo. Quem pode medir a capacidade de nossos desejos? A riqueza incomensurável de Deus pode parar do que transbordá-la. Então lhe pergunto, você não está completo com Deus? Quer alguma coisa além de Deus?
ele não é suficiente o bastante para satisfazê-lo? Se tudo mais falhar, você quer mais do que satisfação tranquila? Quer prazer arrebatador? Venha! Venha. Venha, alma, eis a música do céu para você, porque Deus é o Criador do céu. Nem toda música que brota de instrumentos de sopro de corda podem produzir uma melodia tão doce quanto essa promessa: eu serei seu Deus. Eis um mar profundo de alegria, um oceano ilimitado de prazer. Vem, banhe seu espírito nele. Nada sem parar e não encontrará margem. Mergulhe para toda a eternidade e não achará o fundo. Eu serei o seu Deus. Se isso não provar um brilho em seus olhos, em seu coração bater mais forte felicidade, então certamente sua alma não está saudável. Mas você quer mais do que prazer atuais. Almeja algo sobre o qual possa exercitar a esperança. E o que mais pode esperar do que o cumprimento dessa grande promessa? Eu serei o seu Deus. Essa é a obra-prima de todas as promessas. Sua alegria cria um céu, aqui fará um céu lá em cima. Habite na luz do seu Senhor e deixe sua alma ser arrebatada por seu amor. Saia dessa banha e gordura que o seguram. Viva de acordo com os privilégios e regozije-se com uma alegria indescritível. Então essa é a nossa devocional da manhã. Que Deus seja o nosso Deus, que nós sejamos de fato completos nele. Um bom resto de sexta-feira. Mais tarde, às 8 horas, lá na Rede de Linha, nós voltamos com o nosso devocional da noite. Tchau, tchau e até a próxima.